Na semana passada, fui contatado por uma amiga que não via há 20 anos. Ela e eu fomos vizinhos e melhores amigos até que algo louco aconteceu e perdemos contato. E o que segue será minha melhor tentativa de recontar o incidente que nos separou, então por favor, seja paciente. Eu tinha apenas 10 anos na época, e qualquer pessoa mais velha que talvez saiba mais não está mais por perto para eu sequer perguntar. Mas de qualquer forma, eu cresci em uma área muito pobre na pequena cidade do Missouri. A casa que alugamos mal era melhor do que o barraco, e toda a área estava apenas um nível acima de um parque de trailers, se você me entende, e ambos os meus pais trabalhavam pelo menos 2 empregos, e eu ficava sozinho sem ninguém para conversar de verdade. E foi por isso que fiquei tão empolgado quando Julie e sua família finalmente se mudaram para a casa ao lado. Eu andei por aí do lado de fora até que ela me notou e perguntou se queria ser minha amiga. Ela concordou, e começamos a passar todo o nosso tempo juntos. Não demorou muito para que eu percebesse que algo estranho estava acontecendo, no entanto. Os pais de Julie eram muito legais, mas tinham um jeito muito estranho, até meus pais comentaram quando os conheceram. E para começar, eles eram muito religiosos, embora isso não fosse incomum para nossa região. Eles passavam mais tempo estudando a Bíblia do que qualquer pessoa que eu já tinha encontrado. Não só uma grande parte da educação de Julie estava relacionada à religião, mas ela também era obrigada a participar do estudo bíblico em família todas as noites em casa. A educação de Julie também era estranha para mim. Diferentemente das outras crianças que eu conhecia, ela era educada em casa por sua mãe, o que provavelmente era o mais estranho para mim, já que eu nunca tinha ouvido falar disso antes de conhecê-la. Quando ela explicou isso para mim, eu gostei e tentei convencer minha mãe a me ensinar. Ela explicou que não podíamos pagar para que ela ficasse em casa, mas eu era jovem e não entendia, e fiquei com ciúmes por um longo tempo. Mas depois que a verdade foi descoberta e Julie foi embora, isso não parecia mais tão legal. Eu estava a apenas algumas semanas de completar 11 anos quando Julie foi levada embora na sexta-feira de manhã. Acho que fui acordado para a escola e percebi algumas luzes azuis e vermelhas piscando pelas cortinas. Olhei pela janela e vi vários carros de polícia na casa ao lado da Julie. Quando perguntei aos meus pais o que estava acontecendo, eles simplesmente me disseram para não me preocupar com isso. Depois do café da manhã, fui levado para a escola como de costume, mas não conseguia me concentrar. Tudo que eu conseguia pensar era na Julie. Sem nenhuma informação, minha mente jovem divagava com possibilidades, muitas delas muito terríveis. Eu estava muito ansioso para esperar pelo ônibus, então corri a milha ou algo assim de volta para casa. Fui direto para a casa da Julie e bati na porta por pelo menos 5 minutos, mas nunca obtive uma resposta, o que me deixou ainda mais nervoso. Quando minha mãe finalmente chegou em casa, eu estava vomitando e chorando. Levou quase meia hora para ela me acalmar. Embora eu não entendesse tudo o que ela me contou, eu sabia que nunca mais veria minha amiga novamente. Quando finalmente fiquei calmo o suficiente para ouvir, minha mãe me sentou e me contou o que havia acontecido. A maior parte do que sei foi montada depois do fato, mas tenho certeza de que minha mãe já tinha as informações básicas naquela tarde. Ela tinha voltado para casa depois de me deixar na escola e encontrou um policial, perguntou o que estava acontecendo. O policial pediu para ela esperar que ele voltasse, e pouco depois, um agente do FBI se aproximou dela e pediu que ela respondesse algumas perguntas sobre a família. Ela concordou, e eles foram para a casa ao lado da nossa fazer a entrevista. Depois de algumas perguntas básicas, o agente contou à minha mãe a história. Julie tinha sido sequestrada de uma loja Walmart em Oklahoma quando tinha apenas 4 anos. Ele e a agência a estavam procurando desde que isso aconteceu, mas seus sequestradores sempre estavam um passo à frente. Ele não disse como finalmente os rastrearam, mas eu presumi que eles cometeram um erro e foi tudo o que precisavam para encontrar esse casal.
E quando a escola acabou, Julie já tinha ido embora há muito tempo. Mais detalhes da história chegaram até nós nos próximos anos. Meu pai encontrou um artigo de jornal da cidade natal da Julie que incluía muitos detalhes dos quais ainda não estávamos cientes. Ele começou contando como Julie havia sido sequestrada da loja quando sua mãe não estava prestando atenção, e depois discutiu a busca e a investigação de 6 anos para encontrá-la. Possivelmente a parte mais interessante do artigo abordava os motivos por trás do sequestro. O homem do casal explicou como haviam perdido uma filha com a idade da Julie em um atropelamento e fuga no ano anterior. Sua esposa ficou inconsolável a ponto de ele temer que ela tirasse a própria vida, e em uma tentativa muito equivocada de evitar isso, ele notou uma garotinha sozinha em um corredor de brinquedos do Walmart e a levou. Desde então, ele e sua esposa criaram a Julie como se fosse deles, fazendo o melhor para garantir que ela se sentisse amada e sempre desejada. Ambos admitiram que sabiam que estava errado, mas alegaram que permitiram que sua tristeza os levasse a tomar uma decisão ruim. Como eu disse no início, passaram-se 20 anos desde que Julie retornou à sua família. Nunca esperava vê-la ou ouvir falar dela novamente, por isso fiquei tão chocado e feliz quando recebi sua mensagem. Atualmente, estamos tentando encontrar um espaço livre em nossas agendas para nos encontrarmos e colocarmos as conversas em dia. Não aguardava algo assim desde o nascimento do meu filho. Se ela estiver interessada em compartilhar sua vida nos anos que se passaram, tenho certeza de que compartilharei com você, e não posso imaginar que seja uma história entediante de contar. Gostaria de concluir isso com uma mensagem muito apropriada para todos os pais por aí, na verdade, mais como um lembrete. Mantenha sempre seus filhos à vista. Eu sei que os pequenos são bons em desaparecer num piscar de olhos, mas o mal muitas vezes espreita em cada esquina. Basta um breve lapso de concentração para que seu mundo mude para sempre.